Igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Vamos mostrar quem é o Cristo, se verbo sua carne transformamos. Das palavras de Jesus nasceu a vida, servir de Jesus brotou a fé. Igreja que serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Saberão quem os ama, como sentirão em sua própria carne o perdão, o calor, a esperança. Se a igreja de Cristo não servir, igreja que serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Não podemos viver indiferentes ao que lentamente morre ao nosso lado. Como filhos de um Deus que é compassivo, não podemos deixar de lhe servir. Igreja que serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. E Jesus terminou dizendo: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Amém. Saudamos vocês que estão com suas famílias em suas casas. Assim como a luz de Cristo brilha, vamos celebrar nesta Quinta-feira Santa, unidas fraternalmente na fé, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Semana Santa, Semana da Paixão, semana em que lembramos a história da nossa salvação por Deus. Ela tem início com a vinda de Deus neste mundo, em Jesus Cristo, o seu Filho. E nos últimos momentos em que Jesus esteve conosco, alguns gestos e ações significativos dele ajudam-nos a entender a sua entrega de amor e salvação. Hoje, em nossa celebração,
recordaremos 2 gestos que Jesus viveu com os seus discípulos e também com as suas discípulas: o lava-pés e a ceia, a última refeição junto com as pessoas que ele amava. Como nossas celebrações e cultos estão sendo vivenciados de forma diferente, também iremos celebrar estes 2 gestos de Jesus de outra forma, com a intenção de lembrar e reforçar o significado destes gestos de Jesus para a nossa vida. Jesus viveu neste mundo. Como a gente, sentiu dores e alegrias, tinha família, amigos e amigas, também tinha pessoas inimigas. Era acolhido em muitas casas, em outros lugares nem sempre era bem-vindo. Mas a sua mensagem era cada vez mais forte. Jesus vivia aquilo que pregava, por isso foi reconhecido também como mestre. Sua marca era a humildade, a gentileza, a compaixão. Ele se colocava ao lado das pessoas, a serviço das pessoas. Mesmo sendo mestre e senhor, ele servia. Seu jeito de ser e viver transformou a nossa história. Os oprimidos, arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele a verdade. Arde a voz em meu peito, do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Jesus nos serve, nos salvando do pecado e do mal, pois como seus discípulos e discípulas, nós incorremos no erro e no pecado. Façamos da leitura do Salmo 51 a nossa oração de confissão de pecados. Oremos. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti,
e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Amém. Jesus Cristo disse: não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Com estas palavras, anuncio a graça do perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Santo Deus, fonte de todo o amor, na noite em que Jesus foi traído, Ele deu a seus discípulos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Dá, Senhor, que a Tua palavra, que agora vamos ouvir, nos ajude a aceitar este mandamento como princípio de vida e que o Teu amor nos una e nos fortaleça. Por Teu Filho Jesus, nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Vamos ouvir agora a leitura bíblica que traz para nós este momento no qual Jesus, com os seus discípulos e discípulas, realizou o gesto do lava-pés. Leitura do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 17, 31 a 35. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar os teus pés, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus lhe disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamaram de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês,
Então, vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Versículo 31. Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada, então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem. E Deus fará isso agora mesmo. Meus filhos, não vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar, mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus. Vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Até aqui, palavra de salvação. Na noite que estavam reunidos para a ceia da Páscoa judaica, Jesus lava os pés de seus discípulos. Lavar os pés é um gesto de humildade e de extrema ternura. Mestre e Senhor, companheiro e servo, mãos generosas e a certeza de um gesto que rompe barreiras, inverte papéis, aponta para novas relações. O lava-pés é a expressão da autodoação de Jesus. Autodoação esta que acontece durante toda a sua missão, durante todo o tempo em que viveu conosco, ele se doou. Mas a sua doação maior se concretiza de forma radical quando se entrega numa cruz. Ter comunhão com este Jesus, ser seu discípulo, sua discípula, é compartilhar desta maneira de ser. É adotar para a própria vida o princípio do amor que se auto-entrega no serviço pelas outras pessoas e pelo mundo. Mas sabemos que o serviço de amor leva a caminhos não fáceis de trilhar. O grande consolo, porém, para quem assume trilhar este caminho é saber que o próprio Jesus nos acompanha a qualquer momento e em qualquer lugar. Jesus assim continua te servindo de coragem, de ânimo, de fé e de persistência. Ele continua contigo e se senta à sua mesa. Quando Pedro se recusou a deixar-se lavar os pés por Jesus, ele estava recusando este amor, este gesto que Jesus queria fazer para todos os seus seguidores. Deixar-se lavar os pés por Jesus é abrir-se para receber a sua mensagem. É receber o seu amor, a sua graça. É deixar-se servir por Deus. Porque tem algo que nós temos que entender e que Pedro não conseguia entender. Para que possamos nos doar em amor às outras pessoas, primeiramente precisamos deixar este amor de Deus chegar até nós. Deus em Jesus Cristo nos serviu primeiro, para que nós agora pudéssemos servir as demais pessoas. É por isso que naquela noite foi tão significativo este gesto,
E foi algo novo para as pessoas da época. Talvez por isso poucas entenderam. Talvez por isso nós ainda hoje não conseguimos compreender inteiramente o significado daquilo que Jesus quis fazer por cada um, por cada uma. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos ouvir a leitura bíblica que traz para nós o segundo gesto significativo que Jesus fez junto às pessoas que com ele estavam, o partir do pão e o compartilhar do cálice. Leitura do Evangelho de Marcos 14, 12 a 16, 22 a 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então, Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás deste homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então mostrará a vocês no andar de cima uma grande sala mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Versículo 22. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então
Eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Até aqui a palavra do Senhor. Era noite de Páscoa. A janta era a principal refeição das pessoas naquela época. E na noite de Páscoa era costume assarem um cordeiro junto com pão, frutas, verduras e vinho. A carne do cordeiro era o prato principal, mas no cotidiano as pessoas não comiam carne, com exceção das pessoas bem ricas. Algumas comiam peixe, mas o prato principal das pessoas no dia a dia era o pão. Naquela noite, Jesus pediu para os discípulos prepararem a mesa. Muito provavelmente, eles tinham um cordeiro, pois era a tradição da Páscoa. Mas Jesus, ao fim da ceia, pegou o pão. Jesus levantou o pão e agradeceu a Deus pela refeição simples que temos, pelo alimento básico. Ele partiu este pão e deu aos discípulos, dizendo que este pão representa e é Ele mesmo. Jesus se doa para saciar nossa fome por vida, pois a vida é o básico, é o mais importante de tudo e é para todas as pessoas. Assim, Ele fez igualmente com o vinho, deu graças a Deus e pediu para que as pessoas bebessem. Jesus se doa para salvar nossa vida da morte. E mais, Ele pede para que cada pessoa tome, segure com suas mãos o pão e o vinho, que coma, que beba e que depois partilhe estes alimentos. Jesus mostrou com este gesto a sua doação para cada qual de nós. Ele fez isso por cada um individualmente, mas ao mesmo tempo pediu que passássemos isso adiante. Ele nos alimenta para que possamos alimentar uns aos outros, umas às outras, e que façamos isso em comunhão, uns com os outros, umas com as outras. Vejam que forte é este gesto da ceia do Senhor. Assim como no lava-pés, Ele nos serve e depois pede que sirvamos as demais pessoas, assim na ceia, Ele nos alimenta para que possamos compartilhar deste alimento. E o alimento, a ceia, não é só o pão e o vinho. Se Ele mesmo se coloca como alimento, significa que Jesus quer que partilhemos tudo aquilo que Ele é, ou seja, amor, humildade, misericórdia, perdão. E a comunhão é sinal da sua presença em nosso meio. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Faz mais ou menos 1 ano que, como comunidade, não nos reunimos em culto para a ceia do Senhor. No entanto, não há dúvidas que Ele está em nosso meio. Mas este momento de comunhão e alimento do seu corpo e do seu sangue, de celebrar este sacramento, não tem sido possível em função dos cuidados necessários em decorrência da pandemia. Mas retornaremos a nos encontrar sim, e certamente iremos nos lembrar mais fortemente deste gesto. E ele fará ainda mais sentido em nossos corações. No verso 26, Marcos escreve que depois da ceia,
eles ainda cantaram canções de louvor. Nós também queremos louvar a Deus, que se dá como alimento para o nosso ser. E tem um hino que nos lembra de que Jesus disse e fez naquela noite. Nele, cantamos e compreendemos o significado deste gesto de Jesus. Como Deus nos ama, como nos acolhe como filhos e filhas com gestos tão significativos e fortalecedores. Queremos nos deixar servir por este Deus. Queremos igualmente seguir este Deus, servindo as pessoas em amor. Somos, sim, instrumentos de Deus. Portanto, agora vamos cantar a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agora convidamos vocês nas suas casas, com as suas famílias, para se unirem para um momento de oração. Em nossas mentes trazemos a Deus os nossos agradecimentos e também as nossas preces na oração que Ele mesmo nos ensinou quando nos ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora temos 2 convites. Aí com as pessoas que amam, celebrem a refeição da noite na casa de vocês, na certeza que o amor de Deus é que nos une. Lembrem da graça que é ter pão na mesa. Lembrem também do pão da vida, que é Deus, o nosso Senhor. Pedimos também para que vocês se preparem para a Sexta-feira Santa e participem da celebração que amanhã estaremos celebrando com vocês. Após a última ceia, com sua comunidade de discípulos e discípulas, Jesus foi preso, foi interrogado, açoitado e despido. E assim como o mínimo de vestes, foi pregado na cruz. Como sinal desse despojamento que Cristo sofreu, vamos agora apagar as luzes. Tudo ficou escuro naquela noite. O mundo rejeitou a mensagem de amor e de paz que Jesus trazia. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva do entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram os seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto